Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem sempre nos acompanhado aqui. E nós estamos falando nesta semana de uma série com o título Onde será o nosso destino? Tá certo? E o tema de hoje é o terceiro ponto, né? Terceiro tópico dessa série. O tema de hoje é sobrevivência, né? Nós falamos do nascimento, falamos do crescimento e agora vamos falar da sobrevivência. Sobreviver. Sobreviver significa manter-se vivo, em termos gerais, né? Sobreviver, né? Significado de sobreviver. Olha lá, permanecer vivo. No dicionário, no primeiro dicionário, permanecer vivo ou continuar a viver ou existir. No segunda opção desse significado diz aqui resistir ao efeito, resistir ao efeito de continuar a existir depois de algo, depois de um problema, depois de uma situação, depois de um ataque, né? Depois de uma enfermidade, né? Depois de ter passado necessidade, né? Então, sobreviver. Vamos para o dicionário online, outro dicionário que tem aqui, ele dá mais uma ênfase nessa questão de sobreviver. Permanecer vivo apesar de algo ter acontecido com você, né? Continuar vivendo depois de uma situação desastrosa, ou seja, você pode ter sido confrontado, você pode ter sofrido um atentado, você pode ter sido sequestrado, você pode ter sido violentado ou violentada, você pode ter sofrido um ataque psicológico, né? Uma pressão psicológica de alguém, né? Você pode ter sido, você, depois de ter passado por isso, a sua vida ela muda. Você passa a não ser mais aquela pessoa que você era antes, porque você está com marcas daquele último embate, mas você está vivo, né? Está sobrevivendo. Então, depois de uma situação desastrosa, né? Sobreviver a um acidente de carro, sobreviver a uma violência, uma tragédia e tal. Manter-se firme, né? Diante de situações que possam levar a sua condição emocional ou até física, você pode ter sido agredido fisicamente, e mesmo que você sofreu tudo isso, mas você está vivo. Então você precisa sobreviver. E a sobrevivência, ela depende da busca, né? Você buscar sobreviver. Significa, ela precisa também, para você sobreviver, você precisa de ter paciência, que talvez depois de um embate, né? Você nasceu, cresceu, está na idade adulta, ou ainda é jovem, adolescente, mas você consegue entender o que eu digo. Você passou por várias fases da sua vida e agora você precisa sobreviver. Você sobreviveu a tantas coisas, agora você precisa tirar proveito disso. Você precisa buscar uma condição favorável, né, que supere todo aquele sofrimento que você passou, mas você permaneceu vivo. Quantas pessoas que já foram antes de você e você está aí? Né? Você precisa considerar isso como um ponto positivo na sua vida, né? Qual é a tua importância? Por que você continua ainda de pé depois de tantas coisas que lhe aconteceram, né? Você lembra de José? José que foi vendido para o Egito. José, filho de Jacó, foi vendido para o Egito.
Quando chega no capítulo 45 do livro de Gênesis, o que ele fala para os seus irmãos? Ó, não, olha só o que ele diz, olha. Vou ler do verso 5 ao verso 7 para você entender. O que José fala para os seus irmãos aqui no capítulo 45 de Gênesis. Olha o que ele diz. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, grave, conservação da vida, né? Deus me enviou diante da vossa face, né? Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos e meio em que não haverá 5 anos em que não haverá lavoura, nem cega ou colheita. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, esse aqui que é o ponto-chave, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ou seja, sobreviver a tantos embates, a tantas lutas. Às vezes, hoje, eu fico observando, às vezes eu até comento em alguns ensinos que eu dou na igreja, ou em algum evento que alguém me convida, que alguma igreja me convida. As mulheres antigas, as mulheres mais velhas, elas tinham um jeito diferente, não vou dizer que eram todas, de sobreviver a uma vida hostil, estranha, de falta de entendimento, de agressões e tudo mais. E muitas vezes você não sabia o que aquela senhora estava passando. E de repentemente a família ela conseguiu resistir tudo aquilo e criar os seus filhos e ter uma família abençoada. Depois, no final, seus esposos, entendendo, Deus iluminou a mente de alguns desses homens que pediram até perdão às suas esposas por terem tratado elas com tanta indiferença. Não vou aqui dizer as coisas que se faziam, mas elas resistiram, elas sobreviveram a tantos embates na vida, criaram sua família e hoje são famílias abençoadas no Senhor. Tem muitas aí, eu não posso citar porque é deselegante, você precisa de uma autorização para isso. Mas vejo famílias aí que estão vivendo, os netos, os bisnetos, ou estão vivendo, às vezes a vovozinha lá, com seu cabelinho branquinho, e às vezes os netos circulam diante dela ali, em volta dela, mas não sabe o que aquela senhora passou para ter aquela família naquele porte, filhos prosperando, filhos abençoados, a família cresceu e hoje ela é rodeada dos seus netos. Eu acredito que esse momento que essa senhora está vivendo compensa tudo aquilo que ela passou. Ela lutou em meio a uma situação estranha, difícil, e sobreviveu e manteve a sua família viva. É igual o que está acontecendo aqui. Já pensou se aquela mulher, já pensou se acontece o diferente? A sociedade hoje, ela está da forma que está por causa de pessoas assim. Nós temos que agradecer a Deus e agradecer a estas pessoas que elas tiveram, elas pensaram no futuro da sua família, pensaram no futuro dos seus filhos, no futuro dos seus netos e resistiram muitas vezes o mal, uma má relação, uma má vivência, mas ficou firme ali, ninguém sabia. Mas hoje ela tem uma vida abençoada, por quê? Porque ela sobreviveu, ela resistiu, porque para sobreviver você precisa resistir
o calor do combate. Porque se você desistir antes, você pode complicar muita coisa. Você precisa continuar vivo. Há muitas pessoas que querem, quando estão diante de um problema, eles querem se suicidar, as separações entre marido e mulher, tentando resolver os seus problemas. E às vezes eles ficam muito pior ainda. Claro que há casos excepcionais, mas no geral, dependendo da situação, nós vamos colocar toda a nossa geração em risco. José, quando ele foi vendido para o Egito, ele quando foi vendido para o Egito, até ele mesmo, quando ele era um rapaz, era um menino novo, não era um jovem ainda, era o mais novo, um dos mais novos da família, ele não entendeu. Mas depois ele entendeu que quando houve fome nas terras aonde os seus pais estavam, a sua família, o pai dele, a mãe dele, os seus irmãos, Deus criou. Se você observar os desígnios de Deus, você vai entender o quanto Deus trabalha. Deus ele foi criando um cenário, criando situações que culminou, acabou desencadeando todo um enredo até que José fosse vendido. Através de José ser vendido, Deus agora salva a família de José, o Jacó, a esposa de Jacó, seus irmãos. Mas se você ler os capítulos atrás, lê com calma que você vai entender. Se você ler os capítulos logo anteriores, você vai perceber como Deus criou situações. Talvez para que você possa sobreviver e se manter vivo, Deus cria situações, às vezes até um atraso de vida. É difícil de entender. Às vezes você vê os seus amigos irem, prosperarem, conquistarem e ir para frente e você fica para trás. Você luta, você trabalha, você é inteligente, você é dedicado ou dedicada, mas a sua vida não anda. E talvez você não entende por que não está acontecendo isso. Às vezes você acha que você está enfeitiçado, às vezes você acha que você é a ovelha negra da família, às vezes você acha que você não deveria ter nascido, e fica todo aquele contexto dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, e muita gente acaba pensando que não deveria ter nascido e se mata, se suicida. Então, para sobreviver, você precisa resistir o calor da luta. Porque luta teremos, batalha teremos. Mas Deus está sempre arrumando um caminho novo. Às vezes, eu tenho coisa que acontece comigo, que lá, depois que aquilo persiste, eu vou percebendo que a mão de Deus está ali. Ele quer, de alguma forma, me trazer algo novo, mas para ele me trazer algo novo, ele precisa moldar-me primeiro. Então, meu amigo, meu irmão, para que você possa sobreviver como pessoa em todos os aspectos da sua vida, tanto físico, quanto emocional, social, espiritual, você precisa de ter persistência. Primeiro a busca. Ninguém chega a lugar nenhum de braços cruzados. A Bíblia diz: se no dia da angústia te mostrares frouxos, certamente as tuas vestes envelhecerão. Se te mostrares frouxo, é uma palavra, Provérbios 24:10, está dizendo. Porque, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Porque ele, Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não é verdade? Em outra referência diz que as nossas vestes envelhecerão. Ou seja, não teremos condições de nos manter. Nós precisamos lutar. E uma das coisas que nós precisamos colocar em evidência, desculpe aí que o sinal está tocando, hoje eu cheguei um pouco atrasado aqui para fazer essa gravação, desculpa, tá bom? Então, primeiro,
a busca, você precisa buscar. Se você de braços cruzados, sentado no seu sofá da sua casa, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Segundo, você precisa ser paciente. Nós precisamos ser paciente, ter paciência com a situação que estamos vivendo, ter calma na tomada de decisão, né? Paciência, não é você a gente ser bobo, não, paciente. Terceiro, a persistência, né? E a resistência, ela vem aqui em quarto, porque ela, através da resistência, você tem que resistir toda a situação. O que é resistir? É ser longânimo. Resistir a você é não ceder diante das pressões do teu inimigo, principalmente o inimigo invisível. A nossa sobrevivência, a sobrevivência da nossa família depende disso. O que José fala aqui para os seus irmãos no versículo 7? Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar. O que significa conservar? Manter vossa sucessão na terra para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, às vezes certas coisas acontecem na nossa vida, nós precisamos avaliar ela, que mensagem positiva eu posso extrair disso. Quando nós entramos numa situação difícil ou em algum cenário fora daquilo que nós gostaríamos que tivéssemos, nós devemos pensar um pouco. O que aconteceu que me trouxe aqui? Eu não devo pensar para baixo. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou parar, eu vou desistir, vou chutar o pau da barraca, não adianta, não corra da sua luta. Fique firme, mantenha-se vivo, pense para frente. Você é muito mais do que os seus problemas. Deus te fez superior aos seus problemas e Ele vai trabalhar junto com você, para junto você e Deus resolver o problema que você está passando. E eu tenho certeza que Deus lhe dará a vitória e te levará a um lugar de descanso, a um lugar de refúgio, aonde você vai encontrar paz, aonde você vai encontrar segurança, aonde você vai encontrar alegria, aonde você vai encontrar tudo aquilo que você buscou e desejou na sua vida. Deus quer que cada um de nós, seres humanos, alcancemos essa condição. Mas para isso, nós precisamos passar dentro do propósito de Deus. Nós não podemos sair fora do propósito de Deus. Nós temos que ficar na dispensação do Todo-Poderoso. Pedir a Deus sabedoria para sobreviver nesse mundo hostil, cheio de ideias estranhas. E as ideias atuais do mundo são destrutivas. Famílias inteiras são destruídas por essas ideias. Mas se nós ficarmos com aquilo que Deus colocou para nós, nós sobreviveremos, contaremos uma maravilhosa história de vida, onde Deus ele é o protagonista principal, que junto conosco nos abençoou, nos deu condições para vencermos e superarmos os problemas que nos cercam. Tá bom? Fique firme. Nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade.